Shalom, pessoal. Ô, Márcio. Shalom, pessoal. Decidimos fazer a live meio tarde hoje. Mas o bom é que é um horário que todo mundo tá. Tô me ajeitando aqui ainda. Daqui a pouco o André já tá aí. Pessoal, um assunto muito legal hoje. Um assunto que dá o que falar, né? Olha o André aí. André, eu já vou te pôr aí na live já. Shalom, Gustavo, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Está me ouvindo? Tô sim. Prazer. Boa noite a todos. Prazer, Gustavo. Meu amigo Gustavo, da Paz do Som do Chofar. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a todos, né? Para essa live, né? Esse tema tão polêmico que é o Chofar. Vamos O pessoal tá chegando aí. abordar algumas questões. Deixa eu ver quem está entrando. Tira um pouco o meu óculos, porque Pessoal, envia aí para bastante pessoa, porque vai ser uma live bem interessante. sim, com certeza, né? O Shofar é um tema muito atual. E também é um tema muito, assim, recente para a igreja, considerando que há aproximadamente uns 20, 25 anos que se tem noção em relação ao uso, né, do Shofar pela igreja, né, atual. Vamos estar falando sobre isso hoje. Todos serão abertos também a perguntas também, a questionamentos. Pessoas que são a favor, pessoas que são contra, pessoas que ainda não têm uma opinião formada, pessoas que não conhecem também. Então, vai ser um tema bem amplo, bem atual e polêmico também, né? Eu espero que essa live possa trazer elucidação. Estou mandando aqui pro pessoal. E aí, como que tá as coisas? Tá tudo bem, graças a Deus. Choveu bastante aqui no Rio já hoje. É um temporal forte, né? Aqui no Rio que choveu muito. É um temporal. Depois de uma onda de calor grande, hoje choveu muito aqui no Rio, né? Agora deu uma estiada, graças a Deus. Muitos raios também. Estava até preocupado em relação a isso. Para live, né? Está chovendo um pouco. As pessoas estão chegando ainda, né? Quase a semana inteira teve aula, né, André? Sim, né? Nós estamos tendo um curso, né? Módulo 2, que encerra a semana que vem, né? E tem sido benção o curso, muita informação, muitos temas. E os cursos da Escola de Shofar Beit Zion, né, ela traz uma riqueza muito grande de informações, que nosso objetivo é trazer o máximo de conteúdo possível para os alunos. A gente enriquece muitos cursos, não somente em relação ao Shofar,
mas sempre nós trazemos outros assuntos, outros temas, né? Esse módulo 2, por exemplo, nós falamos ontem das festas bíblicas, falamos ontem sobre a vida do apóstolo Paulo, trazendo um pouco de arqueologia dentro do contexto, dos cenários que ele caminhou, andou, pregou, né? Falamos um pouco como é que era a vida dele, né? Então, semana que vem, vamos falar sobre a Páscoa judaica, a mesma Páscoa que Yeshua celebrou com os apóstolos. Vamos fazer um paralelo com os textos bíblicos, que vai ser a última aula. E ainda semana que vem, né, vamos falar sobre o texto de Ezequiel 33, o texto que fala sobre o Atalaia, né? Que é um texto muito conhecido, muito abordado, mas vamos fazer uma relação histórica, cultural, profética desse texto, que é muito rico também. E tem sido muito... São vários temas, né? Falamos também sobre o mau uso do shofar na Bíblia. Nós temos o shofar sendo mal utilizado na Bíblia. Então, nós temos menção da má aplicação dentro da Escritura Sagrada. Então, assim, a gente faz um trabalho bem minucioso de estudo, de conhecimento, sempre buscando, se aprofundando, para poder trazer o máximo de informação, o máximo de conhecimento para as pessoas, porque nós queremos nivelar as pessoas por alto, né? A gente tem esse objetivo, através dos cursos da escola de shofar, nivelar as pessoas por alto, né? Uma coisa que eu sempre falo, que para os alunos, porque assim, o nível de pessoas interessadas, que estão buscando o shofar para tocar, até mesmo para aprender, tem aumentado muito, né? Eu creio que você tem reparado, tem visto isso, Gustavo, né? A quantidade de pessoas interessadas em aprender sobre o shofar tem aumentado bastante, né? Só que o nível de conhecimento não tá aumentando, né? Com a mesma intensidade. As pessoas têm que ter ciência que para tocar o shofar tem que estudar, tem que ter conhecimento. Além de ter o chamado para tocar o shofar, tem que conhecer o instrumento, tem que se aprofundar sobre ele, tem que investir no seu ministério. Então, isso é muito importante. Legal. Vou fazer uma pergunta aqui. André, tá falando que tem um som alto. Desculpa. Eu não ouvi, Gustavo. Você pode... Tá falando que tem um fundo acho que é de televisão, que tá bem alto. O meu aqui tá tudo desligado. Deixa eu fechar aqui, então. Vê se melhorou. Melhorou. É que eu tô sem fone. Melhorou? Melhorou. Pessoal, compartilha aí a live para a gente começar. Vai ser bem... O Saulo tá falando, né? Meu sonho é ser que concedeu o meu. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão. Deus te abençoe, Deus conceda o seu shofar, porque é ele que nos traz o shofar, né? Ele que nos abençoa com o shofar. Ele escolhe o shofar para cada um de nós, para nós tocarmos. Amém. Show. Shalom, shalom Jefferson, Glícia. Eu subi a mensagem aqui, rapaz. Eu não sei o que eu arrumei. Eu não vou mexer não, que se eu for mexer vai... Shalom, Lucas. Seja bem-vindo. Deus te abençoe. Lucas também já participou dos cursos. Se eu não me engano, acho que o Lucas já participou dos cursos também. Amém. Uai, André, vamos começar. Isso, vamos começar hoje, vamos começar, né? Já vamos começar 10 horas da noite. Então, irmão, deixa o prazer estar aqui com essa noite com os irmãos, nessa noite de sexta-feira. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o evangelista André, líder e fundador da escola de Shofar Beit Sião. Prazer, Gustavo, da página Som do Shofar, meu amigo, né? Também já participou dos cursos também, né, da escola.
né? Foi um prazer estar recebendo o irmão nos cursos. E a escola de Chofar, primeiramente, eu quero falar da escola de Chofar, né? A escola de Chofar é uma história ainda recente, aproximadamente tem, esse ano agora de 2021, vai completar 6 anos. Então o Ministério tem que estar engateando, mas tem caminhado a passos sólidos, passos firmes, né? Desde que o Eterno me levantou como tocador de chofar, e em 2015 eu monto a escola de chofar Beit Sião, com os primeiros cursos, né? Primeiros seminários. De lá para cá, nós temos avançado em muitos temas, temos abraçado, né, esse chamado que o Eterno nos concedeu, nos levantou, para poder ser mais um ministério aqui no Brasil, para poder levantar, né, formar novos tocadores, falar sobre esse tema, um assunto que é tão pertinente para a igreja em relação ao shofar, já que a volta do Mashiach, né, está relacionada ao toque do shofar, as questões escatológicas estão relacionadas também ao toque do shofar. E ao longo desses 6 anos, que completa agora mês que vem, em março, nós temos alcançado muitos irmãos, né, muitas pessoas nos têm nos procurado, nós estamos auxiliando inúmeros tocadores de diferentes partes do Brasil, diferentes cidades, estados. Temos alunos fora também, né, muitos tocadores, líderes de outros países, têm nos procurado para poder pedir orientação, informações, fazer nossos cursos também. Então, isso alegra muito o nosso coração, estar sendo esse veículo, sendo esse canal do Eterno, para poder estar auxiliando, né, muitas pessoas, muitos tocadores, e eu louvo ao Eterno por isso, né? A escola de Chofar tem esse nome com base lá em Joel 2:1, tocai o Chofar em Sião. 2017, o Eterno nos leva a Sião. Quando nós estamos lá chegando em Jerusalém, nós tocamos o Chofar. De frente ali para o Monte das Oliveiras, quem conhece Israel, já esteve ali, sabe que ali tem Monte das Oliveiras, Getsema, né? Nós chegamos ali e nós tocamos o shofar. E se cumpre esse nome profético que o Eterno nos concedeu. Tocar o shofar em Sião. Literalmente, né, nós tocamos o shofar, é uma ordem. Faça. E o verbo está no imperativo, né? E temos alcançado muitas pessoas através do nosso ministério, que é de difundir. E temos muitos projetos mais à frente, né? Esse ano está começando, e temos muitos projetos para esse ano, para a escola, para avançarmos ainda muito mais e levar, né, com seriedade, com profundidade, com conhecimento, a palavra do Eterno, juntamente com o shofar, já que não tem como separar um tema do outro. Para estudar o shofar, literalmente, você tem que estar estudando a Escritura Sagrada, né? São temas que caminham paralelo, então não tem como você estudar separadamente, né? Sejam todos bem-vindos, né? Seja bem-vindo, pessoal. Deixa eu só mostrar aqui, ó. É verdade, né? Acho que vai estar ao contrário aí, porque a câmera é inversa, né? Mas aqui, isso, ó, meu certificado da escola que eu fiz. Agora eu estou fazendo o segundo módulo, né, com o André. Mas tá muito bom. Bom, o conhecimento que a gente aprende no curso, né? Até mesmo o conhecimento que você tem com relação ao shofar, essas coisas, é muito grande. E é interessante, André, o que me chamou mais atenção, falando um pouco da escola, do curso, o que me chamou mais atenção não é uma coisa focada ali só no shofar, né? Tudo que você ensina ali, tudo que... alguns assuntos até acabam saindo um pouco fora do shofar, mas no final você vê que tem tudo a ver ali. Então, isso para quem puder fazer o curso, vale muito a pena. Eu tenho aqui, ó, recebi já o meu primeiro certificado, e o aprendizado que a gente tem também é muito, muito, muito grande, né? Sim, sim. É porque um dos nossos objetivos é nivelar as pessoas por alto, Gustavo. É trazer o máximo de informação às pessoas, né? A escola tem esse perfil, tem essa característica da gente fomentar em relação ao tema, em relação ao shofar, mas além disso,
trazer a riqueza da palavra do Eterno, né? A gente trabalha muito com as questões históricas, culturais, um pouco de hebraico também, tá? Para que as pessoas possam fazer o curso e não ficar apenas limitado ao conhecimento do shofar. Não, a gente quer que as pessoas tenham mais informações, mais conhecimento, venham querer, assim, que o curso venha a ser um pontapé inicial, um despertar, um start, para que pessoas venham abrir a sua mente, seu coração, para buscar mais de Deus, né? Buscar mais da palavra, conhecer mais, se aprofundar. Eu, quando eu comecei meu ministério, eu fiz mais ou menos 3 cursos de shofar, né? Para poder sedimentar aquela informação, né? Conhecer mais. Nós fomos aprofundando, buscando mais do Eterno, para poder estar aqui hoje, né? Levando essa porção que o Eterno tem separado para a escola de shofar. Muito... desde a época que eu comecei, há uns 3 anos atrás, né? Que Deus me chamou realmente para o ministério. Pessoal, quero deixar bem claro para vocês, o pessoal sempre... não me perguntam muito, mas às vezes sempre rola aquela intenção se minha página Som do Shofar é um ministério. Não é. Isso daí só foi começou com um hobby, né? Porque eu já tenho um ministério aqui na igreja, que é onde até o André conhece a pastora Ana, que é da equipe, né? Então, eu sou do ministério aqui da igreja do toque do shofar, né? Que chama A Voz do Leão. Então, eu já sou desse ministério aqui. Então, a página Som do Shofar não é um ministério, né? Não sei futuramente, se um dia Deus falar para mim, agora vai ser um ministério, eu vou obedecer e vai virar um ministério. Mas não é. Mas eu posto ali sempre conteúdo e... Foi uma página que começou a crescer, né, André? Foi interessante que eu até comecei a escrever o meu livro, né? Que eu também não sei quando que eu vou lançar, que chama O Som do Shofar, por causa da página. Porque eu comecei eu comecei a receber tanta mensagem de pessoas, até nos comentários de pessoas falando assim, o que é o shofar? Aonde tem o shofar na Bíblia? Para que serve? Né? Até a gente falou desse tema hoje, né, da visão da igreja em relação ao shofar, porque muitas pessoas falam assim, não, mas isso é coisa do Antigo Testamento, isso daí não tem nada a ver mais com a gente hoje, não. Aí você explica para a pessoa, não, mas no Novo Testamento também tem. Não, mas o Novo Testamento é da época lá de Jesus, isso daí é coisa, você entendeu? Então foi criando tantas situações de pessoas perguntando aonde está o shofar na Bíblia, né? E aí eu fui começando a escrever sobre isso. Na verdade, eu comecei a escrever não com a intenção de virar um livro, né? Foi com a intenção ali de pôr tudo meu conhecimento, tudo que eu venho estudando em questão do shofar, em questão do talit, né? E depois eu comecei a analisar, eu falei assim, poxa, acho que isso daqui vai dar um livro, vai ser legal. E aí eu peguei, né? A gente até conversa bastante sobre isso. Isso. E aí foi... Sim, de fato. Assim, Gustavo, o shofar, para a gente começar a adentrar no tema da live, né? O shofar, de fato, é um tema muito polêmico, né? Muito polêmico. Muitas pessoas, muitos cristãos, né? Muitos líderes, né? Não aceitem seus ministérios, suas igrejas, né? E conforme eu comecei a tocar o shofar, desde que o Eterno me levantou como tocador de shofar, então eu pude sentir isso na carne, né? Assim, a crítica, né, em relação por parte de muitos líderes, eu creio que todos nós que tocamos shofar passam por situações como essa, e o objetivo da escola, também dos cursos, é preparar vocês para essas críticas, tá? Para esses... que as pessoas comentam, né, que não aceitam, porque isso pode machucar e ferir o coração de vocês. Então, meu objetivo é preparar vocês para esse tipo de críticas. E conforme o Eterno me levantou para tocar o shofar, eu comecei a elaborar muitos estudos. Quando me formei em teologia, o TCC foi sobre o shofar. E quando eu comecei a tocar o shofar, eu vi que na minha igreja, no meu ministério,
mais de 90% da minha igreja, sou da Igreja Batista, Monte Santo, em Ramos, aqui no Rio de Janeiro, né, não conhecia o shofar. Nunca tinha ouvido falar sobre o shofar, não conhecia. Poucos eram pessoas que conheciam, os pastores eles já conheciam, né? Um ou outro membro. E daquela visão micro, ou seja, daquela visão da minha igreja, do meu ministério, eu comecei a ter uma visão maior, uma visão macro, uma visão assim, a nível maior, a nível teológico maior. Eu comecei a perceber, com base nessa percepção que eu tive, um dos estudos que eu passei, que Deus me deu, que a escola desenvolveu, né, da direção do Espírito Santo, foi a visão da igreja em relação ao shofar. E eu pude perceber, eu pude comprovar isso, que haviam 3 visões da igreja em relação ao shofar. 3 visões, né? E qual seria a primeira visão? A primeira visão são daquelas pessoas que conhecem o shofar, né? Pessoas que já viram falar sobre o tema, já viram, né, sobre alguém tocando, pessoas que já tiveram experiências com o shofar também, e são muitas pessoas que estão tendo, ou tiveram, ou estão tendo experiência com o shofar. Inclusive, tem pessoas que estão em suas igrejas, em suas casas, né? Estão, às vezes, até deitadas em suas camas, que estão ouvindo o toque do shofar, sem ninguém tocar. São inúmeros testemunhos, experiências, né? Inclusive até crianças. Crianças estão ouvindo o som do shofar, irmãos, tá? Não é só adulto, não. Crianças têm tido essa experiência de ouvir o som do shofar. Pessoas idosas, muitas pessoas, às vezes as pessoas estão dentro da igreja, sem a igreja ter um tocador de shofar, pessoas estão ouvindo o som do shofar, e às vezes mais de uma. Então, assim, esse primeiro grupo de pessoas, em relação à igreja, são pessoas que conhecem o shofar, e são pessoas que já tiveram inúmeras experiências com o shofar também, né? Ou já presenciaram algum mover do eterno através do toque do shofar. Então, é um número que está crescendo em função do nível de experiências que as pessoas estão tendo conhecimento, né? Então, esse é o primeiro grupo da relação da igreja, né, em relação ao shofar. O segundo grupo, esse segundo grupo é um grupo que nos surpreende. Por quê? Porque ainda há uma parte da igreja, Gustavo, que nunca ouvira falar do shofar, nunca ouvira, né, não sabe o que é shofar, tá? Isso impressiona. Meio de comunicação, e mesmo assim as pessoas nunca ouviram falar sobre o shofar. Aí você percebe que é o nível de conhecimento ainda das pessoas em relação à palavra é um nível ainda superficial, né? E é um número significativo. Esse número hoje gira por cerca de 30, 40% ou mais da igreja no Brasil. É um número muito expressivo ainda. Em relação à igreja, 30, 40 ou até mais em relação a isso, esses números já foram até maiores, podemos afirmar que é um número expressivo na igreja que nunca ouviram falar sobre o shofar, né? Aí nós caímos nessa questão o quê? Da tradução, né? A nossa Bíblia, né? João Ferreira de Almeida, ele fez um trabalho maravilhoso. Logicamente que não foi somente ele que traduziu a Bíblia, tá, irmãos? A nossa Bíblia, João Ferreira de Almeida, não tem apenas um tradutor, conforme muitas das vezes, boa parte dos cristãos pensam, imaginam, por um simples detalhe, porque ao longo do trabalho da tradução, ele vem a falecer. Uma outra pessoa, posteriormente, Jacobs, né, continua o trabalho de tradução. Então, assim, a nossa Bíblia está como trombeta, está como buzina, ou chifre de carneiro, às vezes algumas estão até como corneta. Então, o shofar está espalhado ao longo da Bíblia, né? Tanto na Tanar, né, no Antigo Testamento, quanto também na Brit Hadashah, no Novo Testamento, né, na Nova Aliança, como queira. Então, o shofar está espalhado ao longo de toda ela.
né? E o shofar não é apenas um instrumento, o shofar é muito mais do que um instrumento. O shofar é a voz de Adonai, o shofar é a voz do Eterno, é a voz do Senhor, né? Então, assim, esse segundo grupo na igreja são um grupo que caracteriza por pessoas que não conhecem o shofar, que nunca ouviram falar sobre o instrumento, né? Ou até mesmo em seus estudos, né? As pessoas, né, ao ministrarem, se reportam como trombeta, né? E o terceiro grupo? Qual seria esse terceiro grupo? Então, irmão, esse terceiro grupo são as pessoas, são os cristãos, de uma forma geral, que são contra o uso do shofar. São pessoas que não aceitam o uso do shofar em suas igrejas, em seus ministérios, são pessoas críticas, né? Tem muitos teólogos renomados que criticam o shofar, tá? Na internet. Se forem pesquisar, vocês vão ver que muitos pastores, muitos líderes, né, não aceitam, não veem com bons olhos, né, ou até mesmo não permitem em seus cultos, né, em suas igrejas, sobre o tema, usar o shofar em seus cultos, né. Eles falam, eles têm a seguinte opinião, eles têm a seguinte visão teológica, que o shofar é algo do Antigo Testamento, né, que Jesus aboliu a lei, né, que o shofar é um instrumento judaico, né, que não pode ser utilizado dentro dos nossos púlpitos, dentro das nossas igrejas, né. Interessante que a bateria, né, é algo que toda igreja hoje tem uma bateria, né. Toda a bateria é um instrumento assim que toda igreja tem. Mas a bateria, irmãos, eu não cheguei a pegar essa época, mas a bateria, né, era considerada por muitos um instrumento diabólico, tá? Era considerado um instrumento diabólico. E, inclusive, tá, havia um membro das igrejas, eu vou ser muito sincero com isso, tá, eu estou sendo bem transparente, havia irmãos que chegaram ao meu relato que no momento que a bateria tocava, saíam dos cultos e tudo, né? Porque em função do barulho, eles consideravam um instrumento diabólico, era considerado a bateria um instrumento do capeta, né? Então, assim, para você ver algumas questões, por exemplo, alguns instrumentos são de origem de outros países, né? E o shofar tem uma questão particular. O shofar, primeiramente, que o shofar ele não é um instrumento musical, conforme algumas pessoas pensam, né? Até alguns estudos na internet falam que o shofar não falam que o shofar é um instrumento musical. O shofar não é um instrumento musical. Sim, é um instrumento de adoração profético e deve ser usado em momentos de louvor, adoração. O Salmo 150 fala sobre isso, né? Louvai o Senhor ao som do shofar. Músicas judaicas, eles tocam o shofar. Muitas músicas cristãs também estão usando o shofar e fica lindo, né? Fica muito bonito, né? Sabendo tocar também, né? Então, esse terceiro grupo, ele se caracteriza por pessoas que são contra, né, o uso do shofar, principalmente pastores, líderes, né, que não veem, né, com bons olhos o uso do shofar pela igreja, né? Seria uma prática judaica, seria uma judaização da igreja, né, em relação a costumes judaicos, né, que foram abolidos, né? Mas o shofar transcende muito isso. O shofar não é só um instrumento para louvor, adoração. É a própria voz do Eterno, conforme nós falamos. E são, assim, quando as pessoas ouvem o som do shofar, tem pessoas que começam a se quebrantar, a chorar, começam a se arrepiar. Tem pessoas que sentem algo em sua alma quando ouve o som do shofar, né? Então, o shofar tem esses três grupos na igreja, tá? Quando as pessoas vão se deparar com esses três grupos em algum momento, pessoas que não conhecem, pessoas que conhecem e pessoas que são contra. Creio que você, Gustavo, já deva se ter deparado, né, com esses grupos de pessoas também. Sim, sim, Né? já teve alguns acontecimentos assim, até mesmo aqui na igreja, de pessoas não que não aceita, mas fica assim com aquela, sabe? Tipo, aceita, mas não aceita e tal. Mas quando ouve o som, a própria pessoa
falando assim, ó, eu era um pé atrás em questão de quando vocês tocavam na igreja. Mas teve um certo momento que quando eu ouvi, algo foi lá na minha alma, lá no mais profundo e tocou lá na minha alma, assim, que foi incrível. E a pessoa para de aceitar, né? Porque, querendo ou não, André, igual assim, eu era baterista, né? Eu considero baterista ainda. Eu estudei bateria praticamente mais de 20 anos, só de ministério de louvor. Só de ministério de louvor, eu tive 18 anos de ministério de louvor, gravação, muito tempo. e tudo mais. E eu falo assim, quando você tem uma vida com Deus, uma vida de santidade, uma vida de oração, de busca, leitura da palavra, independente de qualquer coisa que você for fazer, Deus vai te abençoar. A pessoa que não conhece a palavra vai olhar você e vai falar, não, ele não é normal, sabe? Então, com a bateria, falando em questão da bateria, que eu toquei muitos anos, às vezes eu tocava e a pessoa falava, nossa, aquela parte que você fez nos tons me tocou tudo. Mas a questão do shofar, eu passei a ver assim no meu pessoal uma coisa tão séria em questão de vida com Deus, de santidade, e quando você toca, por experiência própria, eu falo que é diferente, porque até um dia eu respondi um comentário de uma postagem que eu fiz de uma moça que falou assim, nossa, quando eu ouço o toque do shofar, parece que toca lá na alma. E é impressionante que quando eu mesmo toco o meu shofar, eu sinto isso. Para você ver o quanto é forte, né? Sim, sim. Shofar, ele mexe com a nossa alma, ele mexe com as nossas emoções, ele mexe com o nosso espírito. Né? O shofar está atrelado à nossa formação, à nossa criação. Tem estudos, né, bem mais profundos, Gustavo, e todos que vocês estão aqui vendo essa live, assistindo, que o som do shofar está atrelado até a criação do homem, a criação do universo. Há estudos judaicos, tá, que fala sobre isso, né, para vocês verem a tamanha profundidade e riqueza em relação ao toque do shofar, né. Lembrando que Moisés, quando ele está no Monte Horebe, o Monte Sinai, ele ouve o som do shofar, né, e ele não faz menção do shofar, ele não toca o shofar. Ali o shofar, irmãos, tá, era a própria voz do Eterno falando com Moisés, com Moshe. Ao longo da nossa Bíblia, vocês vão encontrar isso também no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, quando o apóstolo João ele é arrebatado ao céu, ele ouve o som do shofar. Tá? Ele ouve. Né? Ainda no Apocalipse, se vocês verem lá, Apocalipse 8, quando os anjos estão tocando a trombeta, aí o versículo fala a última voz da trombeta, o último toque da trombeta, a última voz, né? Aonde toda a escritura, né, tá, o toque do shofar tá direcionando, tá mostrando a voz do Eterno, tanto no Antigo e no Novo, porque é algo celestial, irmãos. Ali nós estamos tratando com temas espirituais, né? Inclusive o judeu, muitos judeus, quando eles, né, isso eu até aprendi com o pastor Antônio Carlos, do Ministério Brit, né? Eles colocam a mão no peito, né, no coração, e a voz de Adonai, e a voz do Eterno. E, de fato, se vocês pegarem a Torá, a nossa Bíblia, João Ferreira de Almeida, ou no hebraico mesmo, no contexto original, vocês vão ver a mesma abordagem. Inclusive, isso é um dos temas dos nossos cursos, tá? A relação à voz do shofar, né? Então, a gente traz muito detalhe, muita informação, né? Por isso que nossos cursos têm esse cuidado de preparar vocês para poder tocar o shofar, né? E saber lidar com essas questões, né, Gustavo? De crítica, né? Fazer com que as pessoas venham estudar, quando vierem fazer perguntas em relação ao shofar, a pessoa possa explicar, né, para as pessoas, né? Por isso que é muito importante a pessoa estudar,
né? Não ficar só em questões da internet. A internet tem informações que são muito interessantes, mas tem informações distorcidas. A internet é um campo minado que eu falo, né? A internet tem informações que, né, que são erradas, que levam a pessoa ao engano. Então, o nosso objetivo é fazer com que as pessoas, né, possam lidar com esses grupos, né, principalmente os críticos, né, que são contra o uso do chofar, e dar argumento, dar base, né, dar conhecimento às pessoas, né, e não deixar, irmão, uma coisa que eu falo, quando Deus levanta uma pessoa para o ministério, irmãos, isso eu falo, seja quem for, qual for o seu ministério, eles não podem até não concordar, mas vão ter que eles enxergam a presença de Deus em suas vidas. Eles não podem nem concordar com a sua visão, com aquilo que Deus mostrou para você, mas eles vão ter que reconhecer em sua vida a presença de Deus. Porque quando Deus levanta uma pessoa para o ministério, seja qual for, Deus capacita. E a presença de Deus na vida daquela pessoa é notória. Independente se vier pessoas que não concordem ou não aceitem, ou até mesmo pessoas que vão se levantar contra você. Tá? Mas a presença, eles vão ter que ver algo. Deus é com ele. Deus é com vocês. Você falou um negócio aí que eu achei muito importante, da questão da internet, de você buscar na internet, né? Só respondendo a pergunta do Gabriel, ele perguntou se qualquer um pode tocar. Pode sim, Gabriel. Mas se eu creio assim que a gente precisa ser chamado por Deus, né? Para tocar o instrumento. Pessoal, só lembrando, quem quiser fazer pergunta, começa a mandar aí nesse pontinho de interrogação, porque aí a gente vai respondendo. Porque aí eu consigo olhar ali com mais facilidade, senão o comentário sobe aí, eu não acabo não vendo. Mas voltando ao assunto lá da internet, André, que você falou uma coisa muito importante, quando eu comecei a estudar bateria, eu pus um negócio na minha cabeça. Eu fui atrás de um professor, né? Ele me deu aula até praticamente tudo que eu sei foi tudo ele que me ensinou. E interessante que depois, algumas coisas que eu buscava na internet, a minha mente já era aberta, né? Então eu sabia ter um olhar de olhar para aquilo e falar, não, isso daí não é legal. Ah, isso daqui é legal. Quando eu comecei a estudar o shofar, eu fiz isso, né? Primeiro eu fiz o curso aqui, com o pessoal aqui, né? Com a pastora Ana, que é minha líder do ministério. Eu estudei a apostila aqui várias e várias vezes. Então, assim, eu fui aprendendo muita coisa sobre o shofar para depois querer buscar alguma coisa na internet. Depois eu fui fazer o curso com você, né? A gente vai criando um certo conhecimento que você tem um olhar de buscar alguma coisa na internet e saber ter essa visão, tipo, isso daqui é legal, isso daqui não é muito bom, não. Que foi no caso que a gente ficou conversando sobre a Números 10, né? Das trombetas de Isso. que Moisés tocou, não. Você vai procurar na internet, cara, você acha tudo quanto é coisa que você imaginar. Você acha de tudo. Sim, sim. Só que você acaba tendo assim uma mentalidade madura para absorver certas coisas, né? Tipo assim, tem coisa que eu acabei lendo ali sobre essa questão das trombetas de prata que eu falei, meu, nada a ver. Os caras colocam umas coisas nada a ver. Aí tem umas coisas que você lê e você vai pesquisar na Bíblia, você fala, isso daí pode ter acontecido, né? Então é muito legal a gente procurar uma pessoa primeiro, né, que tem um conhecimento do instrumento e aprender, estudar, saber, para depois querer pesquisar alguma coisa na internet para poder achar. Ó, para você ver que interessante, uma vez eu recebi uma mensagem na página aqui no direct de uma pessoa perguntando assim para mim, nossa, eu postei umas fotos do meu chofar de carneiro, né?
essa pessoa virou para mim e falou assim, nossa, eu vou fazer um chofar. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, aonde essa pessoa conseguiu arranjar um chofar de antílope, né, um chifre de antílope, ou um de carneiro aqui no Brasil? O de carneiro ainda eu sei que tem, o de antílope eu nunca vi falar assim, nem de É, mas o de carneiro ainda eu já vi que tem fazendas aí que tem criação, que tem o chifre. isso. O de antílope eu já nunca vi falar. Eu sei que tem no sul da Argentina ali, para aqueles lados ali, você acaba achando. E aí a pessoa falou assim para mim, eu vou fabricar um. Aí eu fiquei pensando, caraca, onde a pessoa conseguiu arrumar esse chifre? Né? Aí eu perguntei, onde você conseguiu achar esse chifre aqui no Brasil? Ele falou, não, em qualquer lugar que você acha. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, mas você tem um chifre de antílope ou de carneiro? Aí a pessoa virou para mim e falou assim, não, tem um de boi aqui mesmo. Cara, fiquei muito espantado, né? Aí, assim, eu conversei com a pessoa, eu fui com jeito, né? Eu não vou chegar na pessoa e falar assim, cara, você é louco? Como assim? Não, claro, claro. Tem que ir com jeito. Falou, ó, você já estudou sobre o chofar, você tem um conhecimento, porque aí eu fui explicar para ele o que era o chifre de boi, né? Que a gente fala bastante sobre o berrante e tal. Aí eu fui explicar para ele que lembrava o bezerro de ouro no deserto e mais outras coisas e tal. Aí ele ficou mó espantado, né? Ele falou, cara, eu não sabia disso. Eu falei, eu acho que eu até te passei o contato dele, o seu contato para ele, mas eu não sei se ele entrou em contato. Aham. Cara, eu não sabia disso, como assim? E não sei o quê. Eu falei, cara, vamos. Se você tiver dúvida, você me manda mensagem, que esse negócio é muito sério, cara. Eu falei, como que você vai pegar um chifre de boi e fazer um chofar e chegar na igreja, tocar e tal? Aí ele ficou mó espantado, assim, falou, cara, eu não sabia disso. Mas Não é. a pessoa tem que buscar primeiro uma pessoa que tem um Sim, conhecimento. sim, com certeza. Quando você começa a ter o conhecimento, você começa a refutar determinadas questões, determinados estudos, né? Você passa a ter uma mente crítica. Quando você começa a estudar, a dominar um determinado assunto, seja qual for esse tema, esse assunto, você passa a ter um olhar, né, mais apurado, mais refinado. Você não aceita qualquer coisa, né? Você vai começar a desenvolver um conhecimento que vai te trazer base para você. Opa, essa informação procede, essa aqui já não procede já. É o que eu falei, a internet ela tem uma gama infinita de informações. Se a pessoa fosse basear somente ali, com certeza você vai cometer equívocos, você vai cometer distorções, né? Essa questão de fazer chofar de chifre de boi, isso é até meio que comum, né? Em função das pessoas que não têm o entendimento, né? Porque é proibido fazer chofar de chifre de boi, né? Porque o chifre de boi está associado à idolatria, está associado à feitiçaria, né? Lembrando que o chifre não se faz chofar de chifre de boi, de búfalo, né? Ou de vaca, em função do bezerro de ouro que os filhos de Israel fizeram no deserto, né? Porque aquele bezerro de ouro que os filhos de Israel fizeram no deserto fazia menção a um deus egípcio chamado Deus Apis, que era um deus egípcio em formato, né, de vaca, de boi. Por isso que não faz chofar de chifre de boi, né? Inclusive, hoje, as religiões afro-africanas, elas usam o berrante em seus cultos para chamar entidades. Para quem não sabe disso, irmãos, tá? As religiões afro-africanas, elas usam, e eu tenho, ao longo dos cursos, dos seminários, eu já tive inúmeros alunos que já fizeram parte, já cultuaram esses deuses, né? Já participaram, né? Já estiveram do outro lado. E já presenciaram o uso do berrante para invocar entidades, para invocar demônios. Por isso que não faz, né? Não há como fazer chofar de chifre de boi, tá? O chifre tem que ser um chifre kosher, feito pelos próprios judeus, de acordo com normas espirituais, padrões rabínicos, tá? É todo um processo espiritual, tá, irmãos? Até para fazer o chofar é um processo espiritual também, para você ver a riqueza e a profundidade que há esse instrumento,
né? E a igreja precisa ter esse entendimento, esse conhecimento para saber, até adquirir um instrumento, se faz necessário esse tipo de informações também. Porque, além disso, infelizmente, o chofar virou um grande comércio. E tem pessoas fazendo chofar falso, chofar de péssima qualidade. Quando vocês caminham lá pela rua lá em Jerusalém, os árabes, nossa, chofares são horríveis. São chofares quebrados, às vezes com bicho, chofares rachados, chofares mal feitos. São muito mais baratos? São muito mais baratos. Mas a qualidade é horrível e totalmente fora do padrão rabínico. Shofar kasher é feito pelos próprios judeus, tá, irmãos? Isso é um detalhe, essa é uma informação muito, muito importante para você, ao comprar um shofar, tá, ter esse entendimento, ter esse conhecimento para adquirir um shofar bom e de qualidade, um shofar kasher. André, é interessante também que você falou do... O Thales tem um vídeo no YouTube dele lá nas ruas, lá mostrando, né? Isso mesmo. Um chofar de carneiro registrado lá. E é interessante também que, mesmo aqui na minha página, eu recebi mensagem, alguém aí que provavelmente alguém deve ter recebido também, de mensagem de pessoas da Índia, né? Os muçulmanos, eles estão fabricando chofar também. Isso, eu já recebi também. O que chama muita atenção, cara, os chofares dos caras são lindos. São muito bonitos. Pelo menos assim, nas fotos que eles me mandam, a qualidade parece assim, ser muito top. Você entendeu? Só que vem o lado espiritual, né? Sim, com certeza, né? Que é muito importante isso também, né? Às vezes o instrumento pode ser até bonito, belo, bem, né? Mas eu costumo falar muito nos meus vídeos desse selo aqui, ó. Isso. Tá invertido, mas esse selo aqui é da Barchachet Ribac, de lá de Jerusalém, né? Sim. São o principal fabricante, o principal fabricante hoje, né, em relação ao chofar, de uma família que está há várias gerações fabricando chofar. Então, hoje, a nível em Israel, o principal fabricante, né, são chofares de excelência, de grande excelência e qualidade, né? Então, são detalhes, irmão, que é muito importante vocês conhecerem, né? A igreja, assim, nós que estamos tocando chofar, nós temos assim, essa missão de estar levando esse conhecimento, essas informações a vocês, para vocês até adquirirem um chofar bom, de qualidade, caché, e até mesmo vocês também não jogar posteriormente seu dinheiro fora também, já que o chofar hoje não é um valor barato, né? É um valor significativo, é um valor expressivo, né? Então, tudo isso é muito importante para um tocador, né? E saber tocar também os toques, conhecer os seus significados, usar o chofar de acordo com a liturgia da sua igreja, né? Do seu ministério, né? Saber usar o chofar no momento certo. Uma coisa que nós temos visto, Gustavo, e acontecendo algumas até reclamações, pessoas, né, que estão tocando chofar de uma forma aleatória, fora do contexto, né? Então, assim, isso gera reclamação, isso gera mal-estar. Aí os críticos, né, o que é o terceiro grupo em relação da igreja, né, isso dá munição para eles também criticarem o uso, já que estão a determinadas pessoas, eu já pude ver alguns vídeos, né, que é difícil, realmente é difícil. Pessoa que tem que se preparar para isso também. E isso fomenta, alimenta as pessoas desse terceiro grupo, que são críticas, né, com críticas, né? Isso alimenta eles também. Por isso que é importante as pessoas estarem tocando. O apóstolo Paulo fala que o culto tem que ser um culto racional, com organização, né? Não pode tocar chofar aleatoriamente em igreja. O culto é algo organizado, e o chofar faz parte de muito culto de muitas igrejas, tá? Então tudo tem que ser direcionado, organizado com a sua liderança, com o seu pastor. Tem igreja que tocam o chofar, às vezes na abertura do culto, tem outras que tocam no momento de louvor e adoração, outras trocam no momento da ceia, do batismo, que é muito bonito também.
Então, vão variar de acordo com a visão de cada ministério, de cada igreja, né? Outros já tocam muito mais em momentos de intercessão, de batalha, de guerra, né? Já que o shofar também é um instrumento usado em batalhas espirituais, em guerra. Então, tudo isso tem que estar de acordo com a liturgia, de acordo com a direção da sua igreja. Muitas igrejas que comemoram as festas bíblicas, né? Às vezes usam o shofar mais naquele momento das festas, as festas bíblicas que estão lá em Levítico 23. Então, assim, cada igreja tem seu momento, né? Tem a sua direção para estar usando o shofar. Isso varia de acordo de ministério para ministério. É verdade. Ô, André, eu queria te fazer algumas perguntas aqui, que eu acho que é interessante. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, vai mandando aí, que eu estou vendo todas aqui, e depois a gente já responde. Ó, a primeira seria assim, ó, se a pessoa, se a pessoa sente o chamado para tocar, e o seu ministério não usa, ou é contra, o que a pessoa tem que fazer? Isso é uma questão que acontece até com uma certa frequência, Gustavo, tá? É uma situação que, primeiramente, quando Deus levanta um tocador para ser um Baltequiá, né, um senhor do toque, o chamado do Eterno é irrevogável. Se aquela pessoa tiver no ministério que o seu líder aceita, ótimo, perfeito. Mas se sua liderança não aceitar ou não conhecer, vamos colocar uma suposição. Vamos imaginar que a pessoa quer tocar o shofar, né? E conforme você perguntou, a igreja é contra. O que vai acontecer? Eu acho que primeiramente você deve orar, pedir direção ao Senhor, para saber qual o caminho que você vai seguir. Você vai seguir dois caminhos. Ou você vai permanecer naquele ministério e o Espírito Santo vai mudar a visão daquela igreja, ou Deus vai te tirar desse ministério e vai te levar para um outro ministério. Vai acontecer um desses dois pontos. Normalmente, o que mais acontece é Deus tirar você de um ministério para outro. Já aconteceu o caso, tem aluno que a pessoa teve chamado para tocar o shofar, teve uma experiência linda com o toque do shofar, mas o seu pastor era contra. Só que demorou um tempo. Depois de talvez uns 3 anos, a visão daquele ministério mudou. Hoje, essa pessoa está nesse mesmo ministério, tá? O pastor pede para ela tocar o shofar, tá? Mas também provavelmente haveria um propósito ali também, né? Deus trabalhou no coração da liderança desse ministério, dessa igreja. E hoje essa pessoa toca o shofar, né, perfeitamente, né? Mudou a visão daquele ministério, mudou a visão do pastor. Então Deus trabalha de inúmeras formas. Mas, no geral, no contexto em geral, normalmente Deus muda essa pessoa de ministério. Também tem alunos também que Deus tirou, né, de um ministério que não aceitava e colocou em outros ministérios, né, que já tinha a visão, já tinha o entendimento, né. Então, assim, isso pode variar de pessoa para pessoa, mas o que vai acontecer são essas duas situações. Mas, primeiramente, peça a direção ao Espírito Santo, porque ele vai te mostrar qual o caminho que você deve seguir. Isso é fundamental. É muito importante, né? A outra pergunta aqui, ó, essa daqui são as perguntas minhas. Depois eu vou abrir aí para o pessoal e para ver aí as perguntas que o pessoal está mandando. Como devo me portar diante dos questionamentos que tenho? Tipo assim, eu toco shofar e as pessoas, às vezes, né? Já até falando um pouco sobre isso, né? Você tem que lidar com essas questões com maturidade, primeiramente, né? O próprio Yeshua, né? Ele,
quando começou o ministério dele, né, os irmãos, a família não viam, né, não criam nele, né? Tanto é que fala que na casa não tinha, né, eles não honravam o profeta da casa, né? Então, assim, irmão, primeiramente você tem que lidar com as críticas com maturidade, tem que saber lidar com elas, porque elas vão existir. Ao longo da sua chamada, ao longo das nossas vidas, sempre vão haver críticas. O nosso objetivo também em relação aos cursos é preparar vocês para essas críticas também, para que isso não venha entristecer, machucar o seu coração. Eu mesmo fui durante muito tempo, eu fui muito mal visto, fui muito mal fui criticado, tá? Haviam pastores que não que olhavam para mim com olhar de soslaio, que não me viam com bons olhos, tá? Então, assim, estou muito aberto com os irmãos a falar da minha experiência, para vocês verem, terem ciência, né, que vocês podem lidar, ou até mesmo já tiveram esse tipo de experiência, né, com pessoas que não veem vocês com bons olhos. Então, essa é uma situação que às vezes pode machucar, pode deixar triste, mas eu quero deixar uma palavra para os irmãos, que vocês permaneçam em seus chamados, em seus ministérios, seja de qual for, tá? Toca de chofar ou não. Muitas das vezes as pessoas não vão entender nosso chamado, não vão concordar, não vão entender o nosso ministério, mas quando Deus dá algo para a gente, avance, mas marche, prossiga no seu chamado, prossiga no seu ministério, se capacite, avance, estude, se dedique naquilo que Deus colocou em suas mãos, né? Deus me colocou um chofar em minhas mãos. Eu trato com muito carinho o meu ministério, o meu chamado, eu me dedico para poder cumprir aquilo que Deus colocou em minhas mãos, né? E para poder também auxiliar as pessoas. Então, assim, irmão, eu fui muito criticado durante muito tempo, né? Então, houve momentos que havia líderes, né, que praticamente me colocavam no paredão diante de tantas críticas, porque não foi fácil, mas eu quero deixar uma palavra: sejam fortes, corajosos, prossigam, né, estejam firmes na presença de Deus. Quando você sabe quem você é em Deus, irmãos, as críticas não vão te parar. Quando você sabe quem você é em Deus, as críticas não vão te parar. E saiba outro detalhe: use essas críticas para você avançar. Use esses questionamentos para você prosseguir. Porque isso pode ser encarado, pode ser visto até como um estímulo. De repente, Deus usa essas pessoas para fazer você crescer também, para você fazer desenvolver ainda muito mais. Que essas críticas, né, das pessoas, né, de irmãos, possam fazer você crescer, não parar. Amém. E só mais uma pergunta, só antes de eu fazer essa terceira pergunta para a gente entrar nas perguntas que eu estou recebendo aqui, eu vou falar mais uma vez. Pessoal, se alguém tem tem um talit, se alguém tem e não sabe o significado, para que serve aquelas pontas lá, os fios, coloca aí no comentário. Eu tenho e queria aprender mais sobre isso. Eu vou fazer uma live dessa vez, até Amém, isso aí. eu vou semana que vem essa live falando os segredos do talit, todos os detalhes, até o porquê da cor preta e o da cor azul. As outras cores outros assuntos e tudo mais, mas eu quero falar específico da cor preta e da cor azul. E todos os significados de cada volta, de cada nó, de cada fio, tudo aquilo ali tem uma palavra de Deus. Tudo aquilo ali tem um significado que é muito forte. É muito forte. Eu já tive várias experiências com o Talit muito forte. E quando eu comecei a estudar, comprar livros sobre esse assunto, eu descobri algo assim impressionante da parte de Deus, que está dentro do Talit, os segredos. Então, se você tem, ou se você tem interesse em saber,
coloca aí, ó, faz uma live que eu quero aprender sobre isso, que é muito interessante. Muito Então, bom, muito bom. eu Muito vou bom mesmo. e aí, se tudo der certo, até quinta-feira eu faço essa live explicando todos os detalhes do Talit. Porque, André, tem muita gente que tem, e eu sei, igualzinho eu mesmo, quando eu ganhei o meu primeiro Talit, eu achei maravilhoso, mas não tinha ideia nenhuma para que era aquilo. A única coisa que eu sabia é que os judeus usavam para fazer as suas orações. Mas eu não sabia de mais nada para que servia o tizi-tizi ali, os nós, as voltas. E quando eu fui Uhum. percebi que tinha um segredo muito grande. Ó, a É última muito pergunta. interessante. É um tema muito interessante esse, Gustavo. É muito interessante. Não, Pode fazer a pergunta, Gustavo. é, tem, é algo muito grande ali dentro do. Com certeza. Muito amplo, muito rico o tema, o É. assunto. Ó, a gente sabe, a última pergunta minha, a gente sabe que que a procura, o aumento de pessoas para tocar o shofar e estudar está sendo grande, né? O aumento e a procura sobre esse tema. E qual que é a sua opinião sobre isso? Até o Gabriel aí perguntou, né? Ah, eu posso tocar? Qualquer um pode tocar? Sim, essa pergunta é muito interessante, né? De fato, tem aumentado e muito o número de pessoas, né, querendo tocar o shofar. Não somente aqui no Brasil, não, tá, irmão? Isso em diferentes nações, outros países, está aumentando de uma forma significativa o número de pessoas interessadas em tocar o shofar, até mesmo em aprender sobre o instrumento, né? Isso, como eu vejo isso? Eu vejo isso como uma direção dos próprios Espírito Santo tem trazido isso para a igreja. Tanto homens como mulheres também tem aumentado, até mesmo o número de mulheres também interessadas para aprender, conhecer e tocar o shofar tem aumentado também, tá, irmãos? Mulheres, vocês, varoas do Eterno, serva do Senhor, você pode, né, se Deus assim permitir, Deus querer, né, se sentir um chamado, tá, você pode estar tocando shofar também. Então, eu vejo isso, Gustavo, com uma direção do próprio Senhor mesmo, porque a igreja precisa entender o significado do shofar, porque a volta de Yeshua vai ser o som que vai abrir, né, que vai anunciar a volta do Senhor. Né? Esse mesmo som que nós tocamos no shofar, esse mesmo som que Moshe, ouviu no Sinai, esse mesmo som que o apóstolo João ouviu quando foi arrebatado em espírito, lá no livro de Apocalipse, esse mesmo som, hoje nós estamos soando, né? E Deus tem levantado a sua igreja para estudar, para conhecer, para tocar o shofar. O shofar, por mais que venha a ser um símbolo do judaísmo, né, é um importante símbolo do povo judeu, o shofar ele transcende o judaísmo. O shofar é algo celestial, é algo espiritual, né, não é só restrito a Israel. O shofar também está relacionado à igreja de Yeshua. Por isso que é importante. Agora, por outro lado, o nível, a quantidade de pessoas está aumentando, Gustavo, mas por outro lado também, a procura, o interesse por pessoas, né, em relação ao conhecimento, não está aumentando tanto da mesma forma que deveria. Né? Você vê o nível de pessoas querendo tocar o shofar está aumentando, mas a procura pelo conhecimento está aumentando, mas não está aumentando na mesma proporção. O ideal é que estivessem caminhando juntos, paralelo, né? Só que o nível de procura para tocar está aumentando muito e o estudo, o conhecimento por parte dessas pessoas não está aumentando tanto. Então, o que está criando com isso? Um hiato, um vazio por parte de pessoas que querem tocar o shofar, mas não querem estudar. E pessoas que às vezes estão tocando o shofar não sabem nem os toques e seus significados. Isso é uma coisa básica de um tocador de shofar. Então, sendo chamado para tocar o shofar, quer conhecer, estude, invista no seu ministério, estude, se dedique, para que você possa, né, tocar o shofar e saber o que você está fazendo, saber o que você está fazendo, né? Então, nesse ponto, Gustavo, está tendo essa defasagem em relação ao nível de estudo, de procura, né, que é fundamental para um tocador de shofar.
É. Ô, André, eu vou abrir as perguntas aqui. Vou abrir não, né? Já tem um monte aqui já. Você está preparado aí, André? Vamos que vamos. Pessoal, os meus comentários aqui não estavam subindo, eu não vi. Mas se você tem interesse da live do Talit, coloca aí, eu tenho, faz essa live, pelo amor de Deus, que eu preciso aprender. Se você não sabe o que é o Talit também, coloca aí, Gustavo, eu não sei o que é isso, eu vou abrir o meu aqui para vocês verem. Espera aí, André, deixa eu entrar nas perguntas aqui. Aham. Ó, a primeira pergunta que veio foi da Glícia Souza. Ela escreveu assim, ó, além das variações do shofar, os diferentes materiais do shofar também influenciam na administração? Os Eu não materiais? entendi, Os materiais... eu não entendi muito bem. Talvez o modelo do chofar, talvez, assim, em relação ao chifre de carneiro, o chifre de antílope, seria esse tipo de material que ela fala? ela não especificou aqui, mas... Bom, eu vou responder, eu até peço, eu vou responder aqui pelo que eu entendi, tá? Se eu tiver errado na minha explicação, Glícida, você refaz a pergunta para poder estar respondendo conforme você quer, né? O som do chofar do antílope, ou do carneiro, ou do orex, que são os chofares mais tradicionais, e existem outros chofares também, tem sons, os sons deles são diferentes, né? Você vê o som do antílope, é um som diferente, o do carneiro é um som diferente, o do orex também é um som diferente. Então, assim, o som do chofar, né, ele vai variar de acordo com o modelo do chifre. Né? Até mesmo de acordo com o chifre também, pode ter essa variação também. Às vezes o de antílope médio, ele é um pouco mais agudo, o antílope maior, ele tem um timbre um pouco mais forte. O de carneiro, né, dependendo do carneiro, sendo pequeno, vai ter um som um pouco mais agudo. Se for um carneiro um pouco maior, vai ter um timbre um pouco mais forte, né? Então isso varia um pouco. O de orex também tem um som particular também. Cada som do chofar, cada modelo, cada tipo de chofar, ele tem um som, um som diferente que diferencia um do outro. É. E é interessante, André, lá no curso lá você estava falando, né, que às vezes a gente imagina o chofar de carneiro pequeno, acha que não sai som, né? Rapaz, Sim. eu vou mostrar dois modelos aqui que eu tenho aqui que estão para venda. O primeiro é esse daqui. Eu acho interessante que os rabinos usam muito lá. Cara, Isso. eu não vou tocar aqui porque já é tarde. E é muito alto o som desse chofar aqui. E é muito bonito. Até tem um vídeo lá no meu canal do YouTube que eu fiz tocando. E tem esse outro aqui também. É um pouco parecido. Eu toquei eles lá no vídeo. Oh, é muito alto o som. E é tudo lá de Israel, viu, pessoal? Sim, sim. Sim, o som de chofar de carneiro tem um som alto mesmo. Esse daqui tem um som mais... Esse daqui não tá à venda, esse daqui é meu. Tem um som mais... tem um som agudo também. E tem esse daqui que todo mundo pergunta, você vende? Não, não vendo, pessoal. Esse daqui é É o carneiro raro, né? o raríssimo, é. Esse daqui ele me... É. O Thales trouxe para mim lá da Barchechete Ribac, já até saiu o desenho aqui de tanto ficar segurando. Mas esse de carneiro aqui Ele falou assim para mim que quando ele chegou na Barchechete Ribac, ele olhou para esse chofar aqui e ele falou que me viu no chofar. Aí ele trouxe para Que mim. lindo, glória a Deus. Que lindo, né? Glória a Deus. A outra Ó, pergunta... isso. Da Glícia também. Ela perguntou aqui, ó, o que vocês diriam para alguém que está no começo do chamado de tocar o chofar? Nossa, essa pergunta é muito interessante. Se santifica, se prepara, se capacita, né? Então, assim, são que eu diria para as pessoas que estão iniciando seu chamado, seu ministério, se dedique, se consagre ao Senhor. Ser um tocador de chofar
talvez as pessoas não vão entender, mas é uma função, é uma responsabilidade muito grande, tá? É um compromisso que a pessoa vai ter com o seu ministério, com a sua igreja. O tocador de chofar é uma pessoa que se dedica, que ama servir ao Senhor, ama servir ao próximo. É uma pessoa que Deus levanta não apenas para tocar o chofar, mas é uma pessoa que vai ser um atalaia, que vai ser um profeta, que busca viver em santidade, que ama estudar a palavra de Deus. Então, são características, né, Abícia, de um tocador. Se dedique, você que está iniciando seu chamado, seu ministério, tenha ciência, você está aqui para servir ao Senhor, está aqui para ser uma voz profética, você está para servir ao Eterno, se dedicar em seu ministério, à sua igreja, estudar a palavra, se santificar, tá? Porque isso é muito importante. O tocador de chofar, ele tem uma comunhão, ele tem uma intimidade com o Eterno, com o Espírito Santo, com o Ruach Kadosh, né? Então, é uma função que exige, as pessoas não entendem, não conhecem, mas é uma função que exige uma responsabilidade de nós muito grande. Mas se Deus te levantou você como tocador, uma tocadora de chofar, né? Deus vai te levar para lugares maiores ainda. Tá? O chofar vai ser uma ponta de algo ainda muito maior, porque através do seu chamado, através do seu ministério, através do toque de chofar, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida e através dela também. Amém. Ô, André, você está vendo a pergunta aí na tela? Você sempre... Tô vendo sim. Ah, legal. Então lê aí e já responde. Eu pensei que você não viu. Não, tô vendo sim, tô vendo. Vocês sempre chamam os que tocam chofar de tocador de chofar, também é chamado de chofarista? Sim, nossa, a pergunta é muito interessante. Normalmente, esse termo chofarista, que é muito usado no português e na língua espanhola, não é o termo correto, tá? Em relação ao tocador. O termo técnico, o termo correto daquele que toca o chofar é Baal Tequiá, chama Senhor do toque, tanto para homem quanto para mulheres. O termo correto, inclusive a literatura internacional usa esse termo, Baal Tequiá. Não confunda Baal Tequiá com Baal da Bíblia, tá, irmão? São nomes diferentes, tá? São termos diferentes. Senhor do toque. Esse é o nome técnico daquele que soa o chofar. Vocês vão se deparar muito com um chofarista, né? Mas não é um termo adequado, não é um termo correto. O termo exato mesmo, para aqueles que tocam o chofar, chama-se Baal Tequiá. É um termo hebraico, tá? Em relação àquele que soa o chofar. Gabriel Silva, quais são os nomes dos toques? Chofar são apenas 4 toques. Primeiro toque é o Tequiá, que é o toque de convocação, o toque de reunião, o toque de assembleia. Segundo toque é o Shevarim, é o toque de adoração, de queimar o lixo. É o toque que quando os reis de Israel eram ungidos, o chofar era soado e era soado o Shevarim. Terceiro toque é o Teruá, o toque de guerra, o toque de combate. Na Bíblia, o Teruá, vocês não vão encontrar esses nomes, que são nomes hebraicos. Mas o Teruá na Bíblia, você vai encontrar lá em uma arrebate ou retinindo, de acordo com a sua versão na Bíblia. Tá? Gideão tocou as trombetas retinindo, é o Teruá. Gideão, os 300. E o Tequiá Gadol. Josué também. Não, Josué foi o quarto. Foi o quarto. O quarto toque, que eu vou falar agora. E o último toque é o Tequiá Gadol, é o toque longo, o toque comprido. É um toque longo, comprido. Algumas pessoas falam que é o mesmo toque. Não é o mesmo toque, porque tem um significado de mensagem diferente. Né? O Tequiá Gadol é o toque longo, comprido. Né? Esse toque, o Tequiá Gadol, foi o toque soado lá em Josué. A Bíblia narra que a buzina soou longamente o chifre de carneiro. Foi exatamente esse toque, tá, irmão? O Tequiá Gadol. Inclusive, esse toque, segundo os rabinos, eles falam que é o toque do Mashiach, né? O toque de Yeshua. Né? Então, Yeshua vai voltar o toque do shofar ao toque do Tequiá Gadol, que é o grande toque, o toque longo, comprido. O Gabriel falando... Tinha uma pergunta.
O Gabriel falando para mim fazer a live do Talit lá. Ah, Peraí. ótimo isso, muito bom. Ô, André, antes, deixa eu ver aqui. Antes, vai lendo essa pergunta aí. Olha que interessante. Peraí, deixa. Pode tocar o chofé em casa ou só nos cultos? Sim, você pode tocar isso em suas casas, sim, tá? Você pode tocar na sua vida particular, na sua vida pessoal. Se você estiver vivendo em algum momento de guerra, sua família estiver vivendo alguma situação de ataque do inimigo, você pode sim soar o chofar em sua casa, pela sua vida, pela sua família. Você pode interceder, você pode pedir, se você conhecer outros tocadores, pode pedir também que eles possam tocar o chofar pela sua vida também, intercedendo por você. Mas você sim pode, você pode tocar o chofar em sua casa, né? Se você tiver participando de repente de algum culto doméstico, você sentir, né, ali momento de louvor, adoração, você sentir o desejo de tocar o chofar, então você pode sim tocar o chofar em sua casa, não só no culto, não só nas igrejas, no monte também, tá? Você pode ir para o monte para algum propósito, para buscar o Senhor, você pode ir para o monte para tocar o chofar também, tá, irmãos? É, o Marcelo falou aqui se pode usar o chifre de boi como chofar. Não pode. Isso, cara, de jeito nenhum. Porque isso o boi ele lembra do bezerro de ouro no deserto, a desobediência, o pecado. E eu vou te falar uma coisa, cara, faz o curso com o André, que no final do curso eu tenho certeza que você. Ó, eu vou te falar, quando eu terminei o curso, a última aula eu tava assim, ó. De tão top que é, cara. Você vai aprender muita coisa, muita coisa. André, rapidão antes para as outras perguntas, que tem bastante aí. Pessoal, lasca a pergunta aí. Olha que interessante que eu ganhei da minha esposa de presente. São 3 livros, que o primeiro fala do tabernáculo de Moisés, Muito bom. o outro fala o tabernáculo de Davi e o outro de Salomão. Agora dá uma olhada nisso daqui. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidão. No tabernáculo de Davi. Ó, No chofar. e aí ele entra aqui num estudo muito cabuloso. Eu não estudei ainda porque eu tô no de Moisés ainda. Aham. Mas porque eu quis mostrar, cara, é muito importante a, a gente pesquisar, estudar, cara, porque é um Sim, estudo, sim, é muito importante. Com não é certeza, muito importante. colocar na boca e sair tocando. Sim, só uma informação, irmãos, tá? Só se você tem um filho, você tem uma criança, e a criança naturalmente vai querer tocar o chofar. É natural, a criança tem essa curiosidade. Você pode permitir que a criança toque seu chofar em momento de louvor e adoração. Tá? Você pode ir ensinando para a criança, para o seu filho, para o seu sobrinho, dando entendimento do que é o chofar. Mas, por favor, irmão, não permita que as crianças venham tocar o chofar em momento de batalha espiritual, de guerra. Tá? Não é aconselhável isso, porque pode ter alguma retaliação do inimigo e atingir, alcançar a criança, seu filho. Então, não permita, tá, que seu filho venha tocar o chofar nesses momentos, nessas circunstâncias. No máximo, momento de louvor, de adoração ao Senhor, né, mas nessas circunstâncias, jamais. Amém. O Gabriel, vou responder essa pergunta do Gabriel. Ele falou assim, se tem algum livro que ensina sobre o chofar, se indica alguém. Cara, eu indico você fazer o curso do André para você aprender e futuramente comprar o meu livro. Eu vou um livro também, né? Sim, sim, né? Esse é um dos projetos da nossa escola. Nós estamos fazendo um livro muito amplo, muito rico sobre o chofar. Estamos vendo para poder lançar ainda esse ano esse livro. Tá top o livro, está sendo feito com muito amor, com muito carinho, com muita informação. Mas, assim,
Existem alguns livros, sim, tá? No mercado. Depois, Gabriel, me passa um WhatsApp, eu te dou algumas dicas, te dou algumas sugestões, tá? É só depois de me passar um WhatsApp também, que eu te dou algumas dicas em relação à literatura, em relação a nível Brasil, né? Sim. Lá fora tem muito mais opção de literatura. No Brasil, aqui já temos alguns livros em português. Né? Eu vou te dar algumas dicas, algumas orientações. O Gabriel fala, em média, quanto custa um ou diferente tipo de sofá? Ó, o sofá depende do modelo, depende do tamanho. Você vai encontrar valores de R$ 300 a R$ 4.000. Em função, o sofá vem de Israel. Então, tudo é baseado no dólar. Mas isso vai variar muito, de R$ 300, que são os chofares mais baratos, que são de carneiro, até 3.000, 4.000, que são chofares de antílope. São chofares, às vezes, com aquele chumbado, com prata, com desenho, com símbolos lá de Israel, ou às vezes são pintados também por artista plástico. Isso encarece muito o valor do instrumento. Mas hoje em dia, na média, está de R$ 300 a R$ 4.000. Isso vai variar de acordo com o tamanho, o modelo. Esse que o Gustavo falou, que mostrou, o carneiro raro, esse é um valor, de carneiro é o sofá que é mais caro ainda, né, devido ao tamanho dele. Então você vai encontrar números, valores. É importante você dar pesquisado, ou mesmo o Thales. Thales tem inúmeros sofás, a loja dele, né, a Maranata Sofá. Ele trabalha com vários modelos, vários tamanhos. Então, é uma excelente dica para adquirir um sofá com ele. Ó, pessoal, esses dois aqui que tá vendo, que eu tô vendendo, ele custa 300. Isso, É de carneiro esse, né? Ele custa 399. Ótimo. Só que assim, ó, ele não é um sofá. Porque, assim, ó, esse daqui, só comparando, você vê que ele é pequenininho, ó. Tá vendo? Não sei se dá para ver aí que ele é pequeno. Esse Isso. é maiorzinho. Só que assim, aqui na região de Ribeirão Preto, pelo menos aqui, né, no estado de São Paulo, eu consigo ou entregar ou a pessoa vir buscar aqui em casa. Mas assim, para outro estado, para mais longe, eu aconselho você ir na Maranata Chofar, porque aí o Thales tem aquela questão do Mercado Livre, a chegada do produto é garantida, então tem toda essa questão aí, né? Mas se você mora aqui perto de Ribeirão Preto, São Paulo, você me chama aí no particular que a gente conversa. Esse daqui, ó, esse chofar aqui, hoje ele tá custando R$ 3.000. Esse daqui. Nossa. Esse daqui eu ganhei. Na verdade, a minha página Som do Chofar, junto com o Thales, a gente tem uma parceria, né? Então, esse daqui eu ganhei dele, né? Foi uma parceria que a gente fez. Aliás, esse daqui e esse de trás aqui, ele me deu, né? Que é uma parceria doida que a gente tem aí. Então, esse valor esse raríssimo aqui é R$ 3.000 hoje. E ele tem um raríssimo para vender lá também. Se eu não me engano, tá nesse valor também. Mas é o chofar. É muito bom, é muito bom. O Fábio pode tocar o chofar no Shabat? Normalmente, hoje os judeus eles não tocam o chofar no Shabat, não, tá, irmãos? Na época do Segundo Templo, o Shabat se iniciava com o toque do chofar. Na época do Segundo Templo, o tempo de Herodes, na época de Yeshua, ficava um atalaia, provavelmente no local mais alto do templo, e ele, no início do Shabat, ele era anunciado com o toque do shofar. Hoje, os judeus, eles não tocam o shofar no Shabat, não, tá, irmãos? Eles não tocam, né, normalmente eles não fazem o toque do shofar no Shabat, não. Ó, vai lendo a pergunta aí, André. Você falou do segundo... É verdade. Isso, é verdade que não é você que escolhe o shofar, mas o shofar que escolhe. Eu creio nisso, tá, irmãos? Eu creio.
porque é Deus que separa, é Deus que escolhe o shofar para nós, né? Eu, quando adquiri meu primeiro instrumento, eu tinha comprado um modelo de shofar. Só que aquele modelo deu um problema e acabou que eu não recebi aquele modelo. Eles mandaram um outro modelo para mim. E o modelo que eles mandaram para mim, eu não gostei. E devolvi. E tinha um sofá com eles lá que... então se manda o sofá que vocês têm para mim. E eu estava iniciando o ministério e recebi esse sofá que eles tinham lá para mim. Esse sofá que eles mandaram para mim casou perfeitamente comigo. Casou, ficou uma sintonia, um sofá que toca assim fácil. É um sofá que as pessoas até gostam de tocar no meu sofá quando permitia que tocava, que hoje em dia eu não tenho mais permitido, vai amadurecendo com algumas questões. Então, assim, eu falo, é Deus que escolhe o sofá para cada um de nós, tá, irmãos? É Deus que separa aquele instrumento que vai te completar, né? Então, assim, fique tranquilo. Se você tem um chamado, um ministério para tocar o shofar, é Deus que vai escolher o shofar para você. Gustavo, pode falar. Pode falar. Só observação, a questão de emprestar o shofar para as pessoas. Irmãos, não façam isso, tá? Não fiquem emprestando seu instrumento para as pessoas. Por que não? Porque o shofar é algo muito particular, algo muito pessoal. Em função da pandemia do Covid, se você emprestar para uma pessoa, se a pessoa estiver doente, ou se você estiver doente, o contato da saliva, você vai passar, ou a pessoa vai te passar a doença, vai te passar o Covid. Então, tenham cuidado com o seu instrumento, façam asepsia, façam a limpeza e evitem emprestar o shofar para as pessoas. Eu sei que às vezes as pessoas querem pegar, querem tocar, mas fale com carinho, com cuidado, né? Fala que, em função do problema que está acontecendo, não está emprestando, e mesmo depois que acabe a questão do Covid-19, tenha isso em mente. Não fique emprestando seu shofar para as pessoas, tá? Tenham cuidado e tenham cuidado também com a limpeza, a asepsia, né? Já que se você emprestar o shofar para uma outra pessoa, naturalmente você vai ter o contato da saliva dela. E se a pessoa estiver doente, pode passar algum tipo de vírus para você também, tá? Verdade. André, só falando rapidinho, você falou do templo aquela hora lá. Isso. Eu vou pôr no meu livro a questão dos templos, do shofar no primeiro templo e o shofar no segundo templo. Aí eu quero entrar num detalhe que, só dando uma pincelada, o porquê que hoje a cor azul do talit não existe mais. Existe assim, é um barbante que enrola, né? Mas a gente sabe que ali tinha algo específico para os judeus pintar e fazer aquela cor azul. E o porquê que hoje eles não usam mais essa cor azul no talit? Você quer saber? Assista a live quinta-feira. Ótimo. Deixou essa deixa já. Por que essa cor azul não usa mais? Deixa eu ir para a próxima pergunta aqui. Rapaz, tá chegando pergunta aqui. Pessoal, se você estiver mandando pergunta no comentário, às vezes não dá tempo de eu ler. É necessário ter um cargo eclesiástico para tocar o shofar? Não é necessário, não. Mas a partir do momento que Deus te levanta para ser um tocador, naturalmente você vai exercer um ministério, um chamado em sua igreja, né? Por mais que quando comecei o meu chamado com o toque do shofar, eu era um membro, eu não tinha fazia algumas atividades na igreja, né? Mas não tinha nenhum cargo eclesiástico. Quando comecei a tocar o shofar, eu fui para o ministério de louvor e adoração da minha igreja. Então me tornei levita. Posteriormente, mais à frente, me tornei evangelista. Por mais que você não tenha um cargo na igreja, um ofício, naturalmente daqui a algum tempo, você vai exercer algum ministério. Deus vai te ungir para algum propósito, seja para evangelista, para missionário, para presbítero,
né? Deus vai te levantar para algum propósito, né? Porque Deus não vai te levantar apenas para tocar o chofar. Deus vai te levar para vai te levantar você para tocar o chofar, mas para desenvolver algo a mais ainda para ele, né? Algum ministério, algum chamado, né? E isso não vai interferir de forma alguma. O seu chamado como tocador de chofar, como Baal Tequiá, não vai interferir em você ser um evangelista, ser um pastor, um bispo, um apóstolo, né? Um profeta. Isso não vai interferir no seu chamado. Você vai conciliar esses dois chamados juntos. Amém. Ó, deixa eu te falar um negócio dessa pergunta aí do Saulo. Na verdade, você já falou, né? Se o chofar escolhe... Isso, já. Olha que interessante. Uma vez, nessa parceria minha do Thales, ele mandou um chofar para mim quase parecido com esse raro. Ele era raro também. Foi tão interessante que o chofar chegou aqui, eu não conseguia tocar o chofar. E eu já tinha, sim, uma certa habilidade para tocar o chofar. Eu, particularmente, prefiro o chofar de carneiro. O de antílope, eu acho ele maravilhoso. O Thales tem um lá, grandão lá, que é... Eu gravei um vídeo falando desse chofar dele, lá no meu canal do YouTube. É um som maravilhoso. Eu tenho um aqui de antílope, um médio, que apesar que não é meu, mas eu prefiro o chofar de carneiro. E eu não acertava tocar aquele chofar. Eu falava, gente, não é possível. Esse chofar é tão lindo, tão maravilhoso, não é possível. E soprava, e não ia, não ia. Aí eu mandei uma mensagem pro Thales. Falei, Thales, eu não tô conseguindo tocar esse chofar. Fiz um vídeo para ele e não saía nada. Aí ele falou assim para mim, não, manda o chofar de volta. Ah, não. Aí ele estava em Jerusalém nessa época e ele tinha pegado esse raríssimo para mim. E aí ele trouxe. E aí ele falou assim para mim, ó, me manda esse daí que eu vou te mandar esse, porque quando eu cheguei lá em Israel, eu vi esse chofar, eu lembrei de você na hora. Aí eu mandei o chofar de volta para ele mandou esse. Cara, quando esse chegou, mas foi de primeira. Nossa, foi assim, batata, toquei na hora. Aí interessante, ele gravou um vídeo dele tocando o chofar que eu não consegui. André, foi impressionante. Eu falei, gente, não é possível que eu não. Eu toco todos os chofares que eu não consigo alcançar até 3, 4 notas. Eu falei, não é possível que. E ele tocava assim, que parecia uma coisa de louco. O Alex colocou o nome do peixe aqui. Espero que você não tenha pesquisado no Google o nome desse peixe, mas é isso daí mesmo, Alex. Eu vou falar sobre esse peixe aí. E o porquê que ele... Não, agora eu quero saber o porquê que o porquê que os judeus não usam mais esse chilanzol, esse pigmento que tem nele aqui para passar no tizi-tizi. Eu quero saber se alguém sabe aí o porquê que eles não usam mais. Pronto. Excelente pergunta. Outra pergunta do Fábio. Desde que vi esse primeiro chofar, há algum tempo eu amei, até entrei em contato. Só não uso card. É isso? Eu não entendi. Eu também não. Só não uso. Será que só não uso o talit? O que ele Não, quis dizer? cartão Só não uso o cartão? para comprar, será? Entendi. Eu também não. Ô, Fábio, manda aí. Eu também não entendi. Não entendi esse final da sua pergunta, Fábio. Tem mais alguma? Tem. Alex, não é mais encontrado. Dizem por aí que alguns pescadores acharam esse peixe. Na verdade, ele é um molusco, parece uma concha, um caracol assim. Mas eu quero saber se alguém sabe por que não foi encontrado mais. Ele entrou em extinção. O porquê? E qual mar que era encontrado ele? Ei, mas o Gabriel tá em alta aqui, hein? Parabéns, Gustavo, você é uma benção. Ô, Gabriel, meu querido. Benção vai ser quando você fazer o curso do André. Aí você vai ver só o que é benção. Acho que... Vixe, Tem mais... Acabaram as perguntas? Tem mais? Tem um monte para baixo.
É verdade que você só pode tocar o chofar no seu território, sua casa, igreja ou sua cidade, estado? Eu não creio. Não, exemplo, eu já tô. Deus vai te levar a lugares que você deve tocar o chofar. Na sua casa, até nós falamos mas agora há pouco, você pode tocar o chofar na sua casa, na sua igreja, na sua cidade. Você pode tocar o chofar. Deus pode te levar para um outro país para você tocar o chofar. Como eu aqui no início da live, eu já tive a experiência de tocar o chofar lá em Israel, lá no Monte das Oliveiras, Jericó, né, no batismo no Jordão. Então, Deus vai te levar para inúmeros lugares. Não tem um lugar definido que você vai restrito, né? Deus vai te levar a inúmeros lugares para você estar tocando chofar, seja na sua cidade, no seu bairro, na sua igreja, em algum lugar que Deus vai te levar para alguma missão para você estar tocando chofar. Deus não vai te limitar de acordo com a direção dele, com o propósito, para tocar o chofar especificamente num único local. Vai ser de acordo com a direção de Deus. Então, assim, você poderá tocar o chofar em inúmeros lugares. Parabéns, Gustavo. Você é uma benção. Que Deus te abençoe. Eu não vou entrar em detalhe, mas uma vez eu fui usado por Deus para tocar o chofar na sala da casa de um macumbeiro. Lógico que ele me deu liberdade para isso, debaixo de Deus. Deus falou comigo antes, eu nem ia levar, eu ia lá fazer uma visita para ele, eu nem ia levar meu chofar, eu nem estava com esse propósito, mas aqui em casa, eu me consagrando, Deus pediu, e eu fui e toquei lá. Espera aí, André, tem mais aqui. Ah, o Fábio falou que não usa o cartão de crédito. Entendi. Ô, Fábio, lá na Maranata Chofar, cara, ele divide no Mercado Livre, se eu não me engano, até em 24 vezes. Se eu não me engano. Gabriel. Ô, Gabriel, você é aqui de Brodowski? Você é aqui de Brodowski. Eu acho que você é aqui de Brodowski. Tenho 14 anos, sou Não, curioso. eu sou curioso. Amém, Gabriel. Que Deus te capacite, né? Deus te mostre, te conduza. Pera aí, André. Isso, assim mesmo. Jesus. A Gisele, irmã Gisele. Assim mesmo, irmã Gisele. Oba! Shalom! Shalom, João. Deus abençoe. Já é Shabat. Shabbat shalom a todos. Ele é de Brodowski. Sabia que ele era de Brodowski. Ô, gente, para quem não conhece Brodowski, é do lado de Ribeirão Preto, terra de Portinari. Mas não apareceu o nome aqui dele. É necessário fazer alguma manutenção do chofar ao longo do tempo? Sim, sim. Mensalmente você pode limpar o seu chofar com azeite extra virgem, tá? É o melhor azeite que há. Então você pode limpar o chofar mensalmente com azeite extra virgem, tá, irmãos? Deve limpar sim o seu instrumento e ter o cuidado, né? De ter uma capa também, não colocar o instrumento ainda molhado dentro da capa. Porque se você colocar o instrumento ainda meio molhado ainda, né, um pouco ainda com azeite, se você deixar fechado, vai causar um odor forte dentro da sua capa do seu instrumento, pode estragar. Então tem que ter esses cuidados, mas você deve sim, com certeza, fazer a limpeza mensalmente, pelo menos uma vez ao mês, que é bom, em relação ao chofar, tá, irmãos? Tanto de antílope, qualquer chofar, qualquer modelo de chofar, você pode fazer sim essa limpeza, né, em relação ao chofar, essa manutenção, conforme a irmã falou. André, é interessante que esse dia para trás eu publiquei um vídeo lá no meu canal que esse chofar aqui, ó, ele tem umas arranhaduras muito profundas aqui. Acho que não vai dar para ver, cara. Mas é muito fundo, sabe? E na hora de eu limpar, Uhum. eu limpava, ele ficava mó bonito com óleo e tal, por dentro, por fora. Eu comecei a olhar aqui e ver que ele tava branco. Ele é muito fundo aqui, ó. Sim, eu tô reparando. E aí, eu falei assim, aí em vez de encharcar com óleo, eu peguei um pincel bem
eu particularmente gosto de cuidar, cara. Eu gravei um vídeo Aham. falando de uma ideia, né? Para quem tem chofar desse tipo, limpar com pincel no óleo, né? No extra virgem, você consegue entrar com o pincel lá dentro. Ele tirou, Isso. ele Ah, tirou todo, ótimo, que ótimo. ele tirou todos os esbranquiçados que tinha nele. Não precisa até. Ótimo. O Cleiton perguntando, Quer que eu leio? para tocar o chofar no ministério, primeiramente a pessoa terá que ser consagrada pelos pastores. Sim, o certo é sim, tá, irmãos? O certo é você ser consagrado ou pela sua liderança, né? Nos cursos presenciais, que no momento nós não estamos realizando, né? Nós ungimos tocadores. Caso não tenha, não haja o curso, um exemplo, no seu ministério, na sua igreja, quem vai te ungir é seu líder, tá? O seu pastor. Então, é necessário ter a consagração do seu líder, do seu pastor, para você estar, de fato, né, tá tocando o chofar na sua igreja. E ó, o Márcio. Ó o Márcio aí, ó. André, o que você já fala sobre alguns dizer que é obrigatório tocar o chofar com a cobertura do talit? Então, irmão, isso é um tema muito interessante também, né? O que eu falo, tem tocadores que usam talit, outros não usam. Eu vejo que é muito de acordo com o seu ministério. Tem ministério que os tocadores já usam talit, outros ministérios tocadores não usam talit, tá? Eu respeito todos. Eu tenho o meu talit? Tenho, eu tenho o talit. Por quê? Eu normalmente eu não uso no meu ministério, eu não uso o talit. Mas por que eu tenho o talit? Porque se um dia eu for convidado a tocar com os judeus, ou for convidado a tocar numa igreja que lá usa um talit, eu vou ter que usar o talit. Eu vou ter que estar de acordo com aquela visão daquele ministério, daquela igreja. Tá? Então, assim, é algo muito particular da pessoa. Se você sente que Deus está direcionando você a tocar com talit, toque com talit. Se Deus não está falando isso com você, sinta-se à vontade a tocar sem um talit. Siga a direção, o propósito, né? Daquilo que Deus está mostrando para você. Sinta bem à vontade, confortável. Antes de cobrir, eu sempre falo, assim, eu falo, né? Se Deus está antes de cobrir a cabeça, cubra primeiramente o seu coração, né? Cubra primeiramente o seu coração, né? É muito importante, porque o tocador tem que ser uma pessoa simples, humilde, né? Porque não pense que tocar o chofar vai te fazer uma pessoa melhor do que ninguém. Pelo contrário, você vai ter muito mais responsabilidade na obra do Senhor. Então, irmãos, sinta-se à vontade, esteja de acordo com a sua visão do seu ministério, da sua igreja, em tocar com talit ou não. Eu aconselho até que tenham, porque se um dia você for convidado, conforme eu falei, em alguma igreja que lá usam, então lá você vai ter que usar o talit. Amém. André, eu vou ler essa daí, ó. Olha que interessante. A Cláudia falou assim que ela comprou um chofar em São Paulo, mas o orifício era muito pequeno e eu aumentei com uma lixa. Lembra que a gente estava conversando aquele dia? Sim, sim. Tem algumas pessoas que compram o chofar, às vezes, a boquilha. O que é a boquilha? A boquilha é o local onde nós tocamos no chofar, nós colocamos ele na boca, né? Tem pessoas que fazem esse tipo né, de correção, vamos dizer assim, para poder facilitar. Não é muito orientado fazer esse tipo de coisa, né? Fazer esse tipo vamos dizer assim, de mexer no instrumento, né? Mas tem algumas pessoas que fazem. Eu não sei como é que ficou posteriormente, depois que a irmã lixou a boquilha, né? Não sei se melhorou o som ou não, mas assim, não é muito adequado fazer isso, né? Porque às vezes, o que acontece? É só questão de treinamento também, né? Você está treinando, né? Eu tenho um chofar que cada um dos chofares que eu tenho, eu toco de uma forma diferente. Então, assim, eu tive que me adaptar a cada um deles. Então, assim, às vezes, mas você tem que treinar também. Então, o treinamento ele é muito importante para que você possa tocar o chofar. Eu não sei se a irmã teve muita dificuldade, está tocando o chofar, né? Em função da
da boquilha ser um pouco estreita. Então, eu sei que às vezes um pouco dificulta mesmo isso, né? Mas o ideal é não mexer no instrumento. Agora, uma coisa é certa, irmãos, tá? Algumas pessoas estão fazendo um bocal para colocar na boquilha. Esse tipo de bocal no chofar é proibido. Não se usa bocal no chofar. Né? Tem pessoas, coloquei um bocal, né, algum tipo de para poder auxiliar a tocar. Isso é proibido, porque o chofar tem que ser colocado na sua boca, nos seus lábios. Não se usa, não se faz nenhum tipo de artifício para poder facilitar o uso, o toque do chofar, né? Já vi algumas pessoas, já vi até alguns vídeos, pessoas usando esse tipo de bocal no chofar, mas é proibido. O chofar tem que ser colocado nos seus lábios, na sua boca. Esse daqui, ó, que o Thales mandou para mim, eu já tocava, já tinha a prática de tocar, só que todas as vezes que eu tocava ele, debaixo da minha boca cortava, na hora de encaixar aqui, cortava a ponto de sair sangue, sabe? Aí eu olhava aqui de baixo, assim, tava machucado. E ele era bem pontudo, tipo assim, uma lâmina, sabe? E aí eu fui com muita delicadeza, eu aumentei, né? Eu tirei essa parte fina e agora nunca mais, não corta mais a boca. Sim, entendi. Mas ele perfeito, perfeito. Então toda hora que eu tocava, nossa, começava a machucar tudo de baixo aqui. André, tem mais duas perguntas. Nossa, tem mais. Pessoal, preciso terminar a live. O Fábio falou que foi ungido por um pastor com um chofar. Amém. Amém. Profético isso. Profético. Glória a Deus. Gustavo, quando vai preparar aquele café para. Rapaz, a hora que você quiser. Ele é aqui de Ribeirão. Ah, é? Café vai ser bom. Aqui em Brodowski tem um monte aqui, no meio de uma mata, e o pessoal vai lá e ele sobe para cá de sexta-feira. A gente precisa se encontrar lá em Salto. Toquei no monte e vi o vídeo para o irmão. Mas para quem? Para o Gustavo ou para mim? André, agora acabou. Acabou? Acabou. Acabou? Tá ótimo. Irmãos, prazer. Alguém quer fazer mais algum comentário, mais alguma observação? Fale agora, cale-se para sempre. Então, irmãos, quem quiser, tá? Eu vou deixar meu telefone aqui. Se precisar falar comigo, estou à disposição para estar auxiliando, ajudando. Meu telefone é 21, telefone da escola 21 98525 7516. 21 985 98525 7516. Nós temos um canal no YouTube, uma página também no Facebook, além aqui do Instagram. É só digitar Escola de Chofar Beit Sião. Voltamos aqui no canal no YouTube, tem vídeo dos cursos, tem vídeo lá em Israel. Então, vocês poderão ver algumas informações. Na nossa página no Facebook tem página, tem fotos e vídeos dos cursos também. Aqui no Instagram também temos alguns vídeos também, algumas fotos dos cursos. Estamos para ser à disposição para estar auxiliando o seu ministério, a sua igreja, a você no seu chamado. E em relação aos cursos, nós temos cursos tanto presenciais quanto online. No momento, nós estamos realizando os cursos mais online, em função da pandemia. Mas logo vamos estar voltando com os cursos presenciais, que são os cursos melhores, onde nós tem a parte prática também nos cursos presenciais. O curso tem uma outra dinâmica que um curso online não tem. Os cursos presenciais são os cursos ideais para vocês estarem participando, estarem fazendo. Em breve, assim que pudermos, vamos estar voltando com cursos presenciais. Algumas igrejas já estão entrando em contato com a gente. Nós realizamos cursos em todo o Brasil, não somente aqui no Rio de Janeiro. Você de outro estado, líder, pastor, quer montar um curso aí na sua igreja em outro estado, nós montamos um curso aí sim, tá? Na sua igreja. Os cursos têm certificado, tem apostila, tem uma ampla gama de informações.
certificado do Gustavo, tá? São cursos de shofar e cultura judaica. Parte do conteúdo nós trazemos de Israel para os cursos, para os alunos. E são cursos muito amplos, tem uma gama de formação muito rica. E estamos aqui à disposição para poder estar auxiliando os irmãos. O Fábio me mandou uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho de novo. Falando de lugar. Ô Fábio, eu só não entendi a pergunta. Me dê o nome do lugar que você falou. Qual lugar que é esse? Não lembro. Só lembrando, pessoal, sexta-feira, se tudo der certo, eu vou fazer uma live com o Márcio da TQA, Ótimo, que benção. da TQA Preto. Ótimo. Ele vai falar de umas coisas bem cabulosas aí, que é o shofar na batalha espiritual. Ele passou por umas experiências aí, pelo que deu para entender. O Márcio, você tá aí ainda, Márcio? Acho que ele passou por algumas coisas aí bem cabulosa mesmo. E ele vai estar contando aqui a questão do shofar na batalha espiritual. Vai ser Ótimo tema, muito bom. como se diz as crianças aqui da Igreja da Criança, eu e minha esposa agora somos líder do Ministério Infantil. E aí é interessante que muitos anos atrás, antigamente era desenho, né? E hoje a gente não, a gente faz a Igreja da Criança mesmo, com louvor, oferta, palavra. E aí, o último domingo que eu fiquei, uma criança chegou em mim e falou assim para mim, ó, você vê como que as crianças tá. Falou assim para mim, tio, agora eu tô escutando rap. Eu falei pra ele, nós. Olha o nível do outro. O outro chegou em mim e falou assim, ô tio, pedi que você vai ensinar o Apocalipse para nós. Eu falei, tá. Nossa, criança falando sobre Apocalipse. Aí eu fiquei Nossa. lembrando. Sexta-feira, se tudo der certo, em nome de Jesus, a gente vai ter uma live de terror aqui. Esse assunto muito bom, muito interessante também, o uso do shofar em batalha espiritual. Né? É muito importante também esse tema, muito interessante, muito rico também. E se tudo der certo, na quinta-feira eu vou fazer essa live do Talit. Provavelmente essa hora aí. É uma live bem rápida, pessoal. É uma live bem rápida, mas esteja com papel e caneta na mão, porque é muito importante notar todos os detalhes que eu vou falar ali, porque você vai olhar para o seu Talit de uma forma diferente. Sim, o Talit tem muito significado, é muito rico esse tema também, muito interessante. O Márcio falando, sexta-feira tire as crianças da sala. Proibido para menor de 14 anos. Ó, para finalizar essa live, André, você tem mais alguma coisa para falar aí? Tá vindo pergunta, André. Deixa eu ir embora, gente. Aonde compra o shofar? É lá na Maranata Shofar. @Maranata Shofar, ou se não, www.maranatashofar.com.br. Você entra lá e aí você adquire o seu shofar lá. Só um pedacinho da live de quinta-feira do Talit. Esse molusco, ele não existe mais, ele entrou em extinção depois da destruição do segundo templo. Diz os rabinos estudiosos que esse animal, esse molusco, ele entrou em extinção depois da destruição do segundo templo. E ele só era achado no mar Ageu. É Ageu que fala, né, André? Mar Ageu. O mar Mediterrâneo, não? Aquele que fica ali na costa de Tel Aviv ali. Mar Mediterrâneo ali. Ele só era encontrado ali, hoje não existe mais. Então, dizem algumas histórias que alguns pescadores encontraram alguns deles, mas os judeus eles não usam mais, porque entrou em extinção depois da destruição do segundo templo. Aí, interessante essa informação. Quinta-feira eu falo mais sobre isso e mais detalhes. Beleza, pessoal? A paz do Senhor. Shabbat Shalom a todos. André, mais uma vez, obrigado.
E lembrando, André, olha, eu lembrei aqui agora, teria possibilidade de uma outra live da gente dar continuação do Shofar na escatologia? Sim, a gente pode fazer novamente uma nova live sobre esse tema. Pessoal, se você não assistiu a live, eu não, cara, deu pane no meu Instagram aquele dia, eles me bloquearam, não sei por quê, e eu não consegui salvar a live que fala o Shofar no final dos tempos, né, no Apocalipse e tal. Sim, Cara, sim, sim. o que eu recebi de mensagem de pessoas falando, nossa, faz outra live, dá continuação, que não sei o quê. Vamos marcar essa continuação aí, que Vamos sim. De fato, teve uma repercussão muito, muito grande essa live. Teve muita gente falando, comentando sobre o tema. beleza, então, Vamos André, marcar sim. Tá muito, ótimo, irmão. muito obrigado mais uma vez, viu, por estar disponível aí com a gente. Nada. O prazer foi meu. Boa noite a todos. Meu abraço. Tá? Estou à disposição dos irmãos. Quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato comigo. Estou aqui para poder estar auxiliando, estar servindo aos irmãos. Uma boa noite, Shabbat Shalom. Que o Eterno vos abençoe com suas bênçãos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Abraço, Gustavo. Shalom. Tchau, gente. Shabbat, shalom. Tchau, tchau. Shabbat. Bom.